Fala galera, beleza? Hoje vamos conversar sobre a obra Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro, para o PAS 1. Roda a vinheta aí! Você vai ouvir muito falar em Darcy Ribeiro quando entrar na UNB. Então, de uma forma mais objetiva, Darcy Ribeiro foi um dos grandes estudiosos da formação cultural e identitária da cultura latino-americana. Ele foi antropólogo. Seu nome é referência no Chile, Peru, Uruguai e em vários outros países, por estudar e desenvolver pesquisas que tentassem explicar a formação do inconsciente coletivo da cultura brasileira. Esse conceito é muito trabalhado no primeiro ano. E claro, ele foi um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília e um dos grandes, ou se não, um dos maiores reitores que ela teve. Mas vamos à obra. Um documentário curtinho, apenas a parte 1, mas que a matriz já deixa bem clara as discussões a serem feitas. Por exemplo, a construção da figura do homem e da mulher. No documentário, ele apresenta como os indígenas, lembrando pré-ocidentalismo. Ele apresenta como os indígenas dividiam esses papéis, como dividiam os papéis dos homens e das mulheres nas aldeias. Nesse documentário, Darcy demonstra como foi a distribuição e a mobilidade das tribos, também apresentando com mais detalhes a cultura da tribo Tupinambá. Inclusive é bem pesado. Ela, inclusive, vai ser citada em várias obras da literatura brasileira, por isso vale muito a pena assistir. Esse reconhecimento da identidade brasileira perpassa aspectos intrínsecos da sociedade, como o reconhecimento da liberdade nas relações interpessoais, por exemplo. No documentário, inclusive, é possível perceber que as questões como homossexualidade, dissolução matrimonial e papéis sociais já era algo reconhecido, comum, e não gerava a polêmica de hoje com essa ressignificação de valores. Mas nós sabemos que, com a chegada dos portugueses e a cultura branca, determinados conceitos foram trazidos como pagãos e reformulados aos olhos do colonizador. E isso você entende pelo assunto de quentismo. É interessante, inclusive, que esse documentário você tem uma visão menos idealizada de como eram os indígenas aqui naquela época durante a chegada dos portugueses. E não só pela cultura romantizada da Carta de Pero Vaz de Caminha. Não fez a conexão? Então assista a essa videoaula aí. E aí você vai relembrar e conectar esse documentário ao estudo do conteúdo da literatura do primeiro ano. A matriz ainda destaca a importância de se estudar como a cultura indígena lidava com as questões dos recursos minerais. E cabe lembrar que Darcy Ribeiro apresenta a autonomia dos indígenas em vários setores sociais. Um que é bastante importante é a forma com que eles lidavam com o conhecimento, com o estudo. O conhecimento, por exemplo, não era único e exclusivamente de uma pessoa, ou do cacique, ou de um grupo. E também não era usado como uma forma de domínio político. Isso é destacado no texto. Eles não usavam como dominação sobre os demais. A autonomia, por exemplo, do trabalho era o ponto-chave para a máquina social andar, visto que o indígena sabia o que tinha de fazer e não precisava de receber ordens para o cumprimento de alguma tarefa. Ou seja, o conceito de hierarquia é diferente do mundo capitalista que nós conhecemos hoje. A matriz destaca também a importância de se valorizar a construção da identidade cultural do Brasil. E isso é bastante visível no documentário, quando ele diz que herdamos muito da cultura indígena no que tange várias questões, mas, por exemplo, o deslocamento entre as terras brasileiras, o reconhecimento das ervas no sentido medicinal, até o banho, coisa que para o europeu tinha outra leitura. E claro, a integração do homem
a natureza, talvez o nosso maior legado hoje. Alguns de vocês podem assistir o documentário e pensar: nossa, que chato tratar desse assunto, que nojento. Pois é, principalmente na última parte, que demonstra os rituais antropofágicos das tribos tupinambás. E aí, detalhe, todo o processo em torno da guerra. Pois é, ó. Claro, hoje somos uma reconfiguração do mundo europeu, só que sem a cabeça do velho mundo, né? Mas com toda essa reconstrução do inconsciente coletivo pós-crise religiosa que você já estudou. E para piorar, ainda temos o inconsciente coletivo com vários reflexos de sermos um dos países mais miscigenados do mundo. Mesmo que você não queira, somos o fruto da cultura indígena, que ali já estava, dos brancos que vieram com a colonização e dos negros trazidos e escravizados aqui. Ou seja, uma fusão que vai ser discutida ao longo de todo o ensino médio. Por isso, o País 1 tem as obras como Atlântico Negro, Entrevista com a Escrava, Oração dos Desesperados, todos têm episódios aí para você assistir. Vale a pena parar e refletir sobre o que realmente nós somos no nosso inconsciente. Qual seria então a sua versão Herbert Richards que você gostaria de contar? A sua versão europeia? A sua versão africana ou a sua versão indígena? Ou qual é a sua versão, né? Complexo. E digo mais, esse conteúdo você precisa dominar, compreender e saber observar nas 3 perspectivas. Sabe por quê? Porque ele vai acompanhar toda a literatura brasileira até a atualidade, ok? Saia dessa caixinha moderna de espaço para compreender e perceber como funcionou a nossa história e a formação do inconsciente coletivo. Você vai compreender bastante coisa, como ter uma grande conexão com a natureza, como o documentário citou. Entender por que você tem, mesmo aqueles mais voltados para exatas, o gosto pela apropriação das artes, da música, do artesanato. Um documentário rápido, porém muito informativo, muita coisa para anotar. Assista com cuidado e as anotações têm que ser feitas, porque aí você vai conseguir matar questões de literatura, de história e principalmente, obviamente, conhecer a nossa formação cultural. É um documentário que vale muito a pena. O link para você assistir estará na descrição. Deixe os seus comentários, um grande abraço e não esqueça de dar aquele like e compartilhar com a galera, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio, pessoal.